Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio, Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo ao especial Patrimônio, Cultura e Arte. Hoje vamos falar sobre a sétima arte. O cinema cearense é o foco do programa de hoje. Você vai ouvir grandes nomes desta arte que já passaram pelos programas da TV O Povo. Carinha Inhous, Rosenberg Cariri e Halder Gomes são alguns dos diretores e produtores cearenses que estão nos colocando no mapa do cinema nacional e mundial. Então, luz, câmera e ação. Especial Patrimônio, Cultura e Arte está no ar. A produção cinematográfica cearense começou em 1924, com o curta-metragem Temporada Maranhense de Futebol no Ceará. O filme foi rodado por Ademar Bezerra Albuquerque, o pioneiro nas realizações cinematográficas no Ceará. De 1924 para os dias de hoje, muita coisa mudou. Vieram outras tantas gerações importantes que transformaram linguagens, formaram profissionais e colocaram nosso jeito de fazer cinema na tela. Um desses nomes é o cineasta Rosenberg Cariri, que esteve no programa Coletiva na TV O Povo em março de 2008. Vamos então viajar no tempo e ouvir um dos mais reconhecidos homens do cinema cearense. É no quadro Memória Cultural. Antônio Rosenberg de Moura nasceu em 1953 na cidade de Farias Brito, na região do Cariri. Foi de lá que o filho de Dona Anita e de seu Zé Moura adotou o nome artístico de Rosenberg Cariri. Em 1986, fez sua estreia como cineasta com o documentário de longa-metragem A Irmandade da Santa Cruz do Deserto, relatando um episódio de resistência camponesa. Logo em seguida, Rosenberg foi produtor e redator de mais de 50 programas televisivos sobre a cultura, arte e história do Nordeste. Em 1993, Rosenberg Cariri embarca no mundo da ficção e lança seu segundo longa-metragem, A Saga do Guerreiro Alumioso. 2 anos depois, o filme Corisco e Dadá leva o cineasta cearense a circuitos comerciais em algumas cidades brasileiras. Baseado na história de um casal de cangaceiros dos anos 40, o filme obteve inúmeros prêmios no Brasil e em festivais internacionais. Além do trabalho como cineasta, Rosenberg escreve contos e poesias. Já publicou 6 livros e participou também de antologias poéticas. Em 1997, chegou a exercer o cargo de secretário de Cultura da cidade do Crato. Sempre atento aos movimentos culturais cearenses, atuou também como produtor e diretor em CDs e DVDs de alguns artistas cearenses. Filósofo por formação, Rosenberg Cariri tem traço marcante na história das tradições e costumes nordestinos. No ano passado, lançou o longa Cine Tapuia, revisitando a história do cego Aderaldo e da Virgem Iracema de José de Alencar. E para entrevistar o cineasta Rosenberg Cariri, nós convidamos os jornalistas Glauber Filho, cineasta e professor da Universidade de Fortaleza, Isabel Gurgel, diretora do Teatro José de Alencar, Amanda Queiroz, repórter do Núcleo de Cultura e Entretenimento do jornal O Povo, e Oswald Barroso, teatrólogo. Além deles, convidamos o presidente da Associação Cearense de Cinema e Vídeo, Duarte Dias. Presente aqui conosco no estúdio também está o fotógrafo do jornal O Povo, Dário Gabriel. Rosenberg, dentro dessa sua análise do panorama nacional cinematográfico, passando pelos diversos estados, eu gostaria que você falasse um pouco como você vê o atual momento cinematográfico cearense, a atual geração e
quais seriam as perspectivas para o desenvolvimento desse setor, né, aqui no nosso estado? Como você avalia esse... Olha, eu vejo com muito otimismo, né? Mesmo porque pela primeira vez nós já temos 3 ou 4 gerações discutindo. Ou seja, você tem a minha geração, que é de certa forma, um vôlei um pouco mais novo, mas também, né, do Glau é mais novo também, mas também. Ou seja, você tem uma outra geração que chega, o Joy Pimentel, né, e tantos outros, né, uma geração, se não da mesma geração, mas ali próximos e tal. Você tem uma geração do Ivo, do Alexandre Veras e tal. O Alexandre tem um pouco mais de idade, mas vamos dizer, o Ivo e outros, mas participa do mesmo grupo de pensamento, de estéticas e de tudo mais, né? E o pessoal, a juventude toda que está ligada aí à Escola de Cinema, ao Dia das Artes, né? Escola de Audiovisual da Prefeitura. É o projeto audiovisual, tudo mais e tal. Há uma discussão muito grande, muito viva. É uma geração muito antenada com o que se está fazendo aí fora e com a cinematografia do mundo. É impressionante como esses meninos sabem, por exemplo, sobre o cinema de Charunas, ou sobre o cinema de Pedro Costa, ou sobre o cinema de Taiwan. E há um arejamento estético muito grande. Eu acho isso tudo muito positivo. E acho melhor ainda que está surgindo uma geração novíssima, de 20 anos, 21 anos e tal, que já está achando essa geração careta demais. Então, está ótimo, né? E essa geração já tem um outro olhar, já não, ou seja, já não dialoga muito, vamos dizer, com essa outra geração. No entanto, vê tudo quanto essa outra geração faz, para poder debater, para poder não sei o que, coisa tal. Isso é muito bom, isso é muito vivo. Há uma coisa que eu acho uma tristeza nisso tudo. É a não compreensão do quanto custou para nós chegarmos aqui. Tá? Eu acho que durante esses últimos 30 anos, o Estado do Ceará investiu muitos milhões, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, não posso precisar, desde que foi pensado o Ceará como um grande polo produtor de cinema e tal, desde que a Violeta Reis chegou e arejou, abriu, vamos dizer, os portos do Ceará para o pensamento internacional, para os grandes encontros intelectuais, desde que o Ceará chegou, o Paulo Linhares também deu uma arejada grande, o Orlando Senna e o Capovilla chegou também trazendo tantos nomes importantes de toda a América Latina, de todo. Então, o Ceará, o Fortaleza, transformou-se numa coisa cosmopolita, linkada ao mundo, tudo isso custou muito dinheiro, porque havia na época uma compreensão que essa produção de bens simbólicos, no caso do audiovisual, iria levar o Ceará a uma grande transformação, que seria muito importante na visibilidade que se daria ao Estado em todo o mundo, né? Isso era um projeto arrojado, ligado a uma estratégia capitalista, vamos dizer, que nasceu junto com os jovens empresários, com o Taxerissat, Ciro e tal, e não sei o que e tal. Ora, nós chegamos num momento em que essas gerações foram postas, em que os grandes espaços começaram a ser conquistados, com prêmios nacionais, com prêmios internacionais, com reconhecimento da crítica, com as primeiras publicações das teses de doutorado, mestrado, sobre esse fazer cinematográfico, sobre essa diversidade de olhares e tal. Num momento em que você tem 3 gerações, ou 4 gerações, fazendo audiovisual, lutando no sei do que coisa e tal, é um momento em que há o enfraquecimento de uma política pública, vamos dizer assim, para o setor do audiovisual. Não é? Eu acho que atualmente, nós temos na Secretaria de Cultura uma pessoa, um grande intelectual cearense, uma pessoa de ampla compreensão da cultura cearense, que é o Alto Filho. Tá? Temos também um governador que me parece bastante arejado e que tem vontade que as coisas aconteçam e se transformem. Né? No entanto, há um diálogo, que eu diria, rompido, que precisa urgentemente, né, ser religado, ser posto em prática. Ou seja, o audiovisual cearense precisa novamente voltar a ter a sua grande importância, mesmo porque eu diria que na cultura cearense o que acontece de mais importante
nesse momento. E eu diria mais ainda do que no nosso tempo, né, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, é a produção do audiovisual. Rosenberg. Né? Então daí a importância não só da continuidade das políticas públicas na área do audiovisual, dos editais e tal, mas eu diria mais, da ampliação, vamos dizer, desses editais e dessa política. Durante a terceira edição do Festival Vida e Arte, o fotógrafo e cineasta Tibico Brasil ministrou uma oficina de roteiro. Tibico tem importantes filmes na cinematografia cearense, como Canoa Veloz e Uma Nação de Gente, co-dirigido por Margarita Hernandes. Entre uma programação e outra no festival, ele passou em nosso estúdio para uma entrevista ao jornalista Odilon Camargo. Esse bate-papo você assiste agora. Aqui o Tibico Brasil, que é fotógrafo, que é produtor audiovisual e conhece o assunto muito bem. Quem conhece o Tibico sabe disso. Quem já foi aluno do Tibico sabe mais ainda. Tibico, o que você está fazendo aqui nesse festival? Bom, Odilon, obrigado. Eu estou aqui no festival fazendo uma facilitação de uma oficina sobre roteiro audiovisual. Essa é a nossa missão aqui, é conversar com o pessoal sobre como é que é transformar uma ideia em uma possibilidade de ser um filme, de ser um curta-metragem, de ser uma série, de ser algum produto audiovisual. Daquilo que você percebe naquele grupo, naquela turma que vai embora e vem outra, qual tem sido o aproveitamento, assim? Você fala, cara, você viu o Antônio Carlos que fez a oficina? Rapaz, tem 2 semanas e ele já está com um curta lá prontinho, ficou uma gracinha. Tá? Como é que é essa produção pós-oficina? Como é que isso, na sua experiência? Olha, na verdade, a escrita, o ato de escrever, de fazer roteiros, de fazer as peças literárias, elas requerem um esforço muito grande, requerem realmente um tempo muito grande de maturação. Um bom roteirista se forma em 5, 10, 20 anos. A gente tem que estar, na verdade, com uma prática muito grande. A escrita ela requer um outro tipo de disciplina, diferente de quem faz, por exemplo, fotografia, que é o que eu sempre fiz. Então, exige-se uma dedicação muito maior para quem vai fazer roteiros. E fazer roteiros exige também uma série de oportunidades em que as pessoas possam realmente praticar. Hoje em dia é muito mais fácil você escrever um livro, você publicar um livro. E na parte de audiovisual está cada vez também mais fácil você ter acesso a recursos para você produzir o seu documentário, produzir uma longa-metragem, produzir uma série de TV. Atualmente, através do Fundo Setorial do Audiovisual, você tem inclusive editais específicos para a produção de roteiros, não necessariamente para o filme. Então isso tem incentivado muitas pessoas a realmente se lançarem à carreira de roteiristas. Mas respondendo a sua pergunta, não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é possível sim que a gente possa descobrir talentos logo de início, pessoas que têm mais facilidade de escrever uma história, de contar uma história utilizando a narrativa audiovisual, que é bem diferente. Já é praticamente folclórico, e agora a gente entra num campo assim, já até para fechar a nossa conversa aqui, a gente entra num campo histórico da competição da indústria do entretenimento, país desenvolvido, país subdesenvolvido, eu digo, país explorador, país explorado, e por aí vai. O cinema norte-americano é o cinema mundial, é muita história que teríamos várias horas de programa para falar sobre isso. Você acredita que no Brasil de hoje, com essa informação que você acaba de passar, confirmando para muita gente, esses editais, esses incentivos de leis, e para que alguém consiga não só ter a ideia, fazer um roteiro, mas colocar em prática, realizar, o Brasil pode ter esperanças já avançou muito, desde o início lá do Cine Ceará, que eu me lembro de ter acompanhado, participado, e isso não só no Ceará, mas no Brasil todo. Há uma esperança de que poderemos ter no bom sentido, uma indústria cinematográfica, de audiovisual, de pequenas peças, de médias, curtas, longas metragens, ficção, documentário, para dizer o que realmente esse país é? Eu acho que isso já é uma realidade. Nós já temos com o nível de produção, com o volume de produção audiovisual no Brasil muito significativo. A quantidade de recursos principalmente do Fundo
do setorial do audiovisual, injetados cerca de 1 milhão de recursos, mais de 1 bilhão de recursos por ano, tem trazido realmente uma força muito grande para essa cadeia produtiva. E a produção de bons roteiros também ela está acompanhando esse momento da produção. Nós temos atualmente uma série de excelentes projetos de filmes premiados, de filmes que estão conseguindo inclusive inserção internacional, e esse tipo vamos dizer assim, de raciocínio de que a gente precisa correr atrás do estilo americano, do roteiro americano, isso está cada vez menos importante. As cinematografias de vários países já provaram que isso é possível, desde os iranianos, passando pelos chineses, os italianos lá no início, e a gente tem hoje em dia uma série de bons filmes produzidos, filmados, roteirizados por sul-americanos, o cinema argentino, o cinema mexicano, é uma maravilha. E a gente tem uma possibilidade muito grande, não só no Brasil, mas principalmente no Nordeste, de ter um mercado muito interessante. A gente tem uma riqueza cultural fantástica, a gente tem histórias fantásticas, personagens melhores impossíveis, e só falta a gente ter um pouco mais de apoio para poder realmente colocar isso no papel e fazer excelentes filmes, como já foram feitos de centenas no Brasil, principalmente no Nordeste. Eu vou te confessar uma coisa, também que não tem ninguém aqui ouvindo a gente, eu fiz a pergunta errada de propósito. Sabe o que é que está faltando? Como diria Capistrano de Abreu, no seu artigo único de uma Constituição sonhada por ele, está faltando vergonha na cara, porque nós temos redes de televisão no Brasil que deveriam, desde o início, estar com espaço completamente abertos para o cinema, para o audiovisual de todos os gêneros aberto do Brasil, mas da América Latina toda, da África toda, da Ásia todinha. Porque eu citei United States of America, porque eles mandam no mundo, colonizaram o mundo pelo cinema norte-americano, sabem fazer muito bem, são os maiores marqueteiros que a gente já viu na história da civilização, mas é necessário isso aí que você está falando. Cadê quando eu questionei, sempre questionei os radialistas, falavam, você só toca música estrangeira? Não, música estrangeira dizendo norte-americana. Aí, não, a gente toca música brasileira também. Sim, das 6 às 7 da manhã. E o resto da programação é música norte-americana. Vocês tocam música da África? Não. Da América Latina? Não. Da Rússia? Não. Da China? Do Japão? Enfim, essa metáfora essa coisa tem que ser... Mas falando novamente sobre o cinema americano, eu acho que um exemplo muito interessante aconteceu recentemente justamente com o Cine Hollywood. Filme do Halder, que foi um grande sucesso. Sim. E foi justamente na contramão, usando o vocabulário e mostrando, na verdade, a cultura cearense. E não a cultura nordestina, mas numa piada, numa grande sacanagem, numa grande curtição com esse império norte-americano. Boa noite, está começando agora o Coletivo, o programa de entrevistas da TV O Povo. O nosso entrevistado de hoje é um dos principais representantes da chamada nova geração do cinema brasileiro. Karim Ainu foi roteirista de Abril Despedaçado, de Walter Salles, e dirigiu filmes como Madame Satã e O Céu de Sueli. Com eles, Karim já conquistou mais de 90 prêmios nacionais e internacionais. Na TV, o cearense dirigiu a série Alice do canal de assinaturas HBO. Filho de mãe cearense e pai argelino, Karim é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília. Em seguida, estudou História do Cinema em Nova York. Atualmente, vive entre São Paulo e Berlim e se prepara para filmar a ficção Berlim com Sol. O cineasta também está preparando o filme Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, um longa feito a partir das imagens registradas pelo sertão nordestino no final da década de 90. Para entrevistá-lo, nós convidamos os jornalistas Amaury Cândido, também é cineasta, Sônia Lage, da DHG Comunicação, Michel Martins, que é produtor do programa Viva Fortaleza, aqui da TV O Povo, e Glauber Filho, que é diretor do filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito. Presente também em nossos estúdios, o repórter fotográfico do Jornal O Povo, Edmar Soares. Karim, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Coletivo. Boa noite, tudo bem? Karim, no Céu de Sueli tem alguns componentes que lembram teus outros filmes, e esse componente é a busca. No Céu de Sueli, por exemplo, você conta a história de uma garota, uma cearense, que mora em São Paulo e volta para Iguatu. Está em busca do seu passado, enfim. Em Alice, você conta a história de uma moça que mora em Tocantins e vai para São Paulo.
Em Berlim com Sol, você conta a história de um cearense que salva vidas da Praia do Futuro e vai para a Alemanha em busca do irmão. Eu queria entender um pouco essa busca que você tanto entrecorta nos teus filmes, né? Que busca é essa que tem nos teus filmes, teu cinema? Eu acho que tem até acho que no Madame Satã também, que é o primeiro longa que eu fiz, tem uma questão que eu acho que está presente em todos os outros filmes, como você mencionou, que eu acho que é a questão da utopia mesmo, assim, né? Eu acho que todos esses personagens, eles estão indo atrás de... No caso dos 3 filmes, dos 3 últimos filmes, quer dizer, do Céu de Sueli, do Berlim com Sol e do Alice, assim, eu acho que essa busca ela se configura num outro lugar, assim, né? Como é que você vai para um outro lugar, e esse outro lugar de alguma maneira representa a utopia. Eu acho que o Madame Satã é como é que você existe num lugar e que esse lugar possa ser um lugar onde você possa existir com felicidade. Eu acho que é uma busca muito comum, inclusive, assim, eu acho que é uma busca muito humana, que eu acho que tem em todos os filmes, que é a busca da felicidade. Eu acho que todos os personagens, e essa felicidade às vezes se traduz em estar num outro lugar, ou essa felicidade se traduz em poder exercer a tua liberdade no teu cotidiano. Eu acho que essa busca é uma busca, eu acho que é a busca do herói, assim, né? Eu acho que de fato eu me interesso muito por personagens que tenham um apreço e um gosto pela vida, assim. Chegamos ao final da sessão de hoje. Que o nosso cinema continue crescendo, evoluindo e mostrando a nossa imensa capacidade de contar histórias. Em nosso próximo encontro, vamos falar sobre a tradição popular e suas diversas manifestações. Coco, quadrilha, poesia e muitos outros ingredientes estarão aqui, no especial Patrimônio, Cultura e Arte. Até lá!